Seja bem-vindo aqui a mais um podcast, né, do nosso Oralcast. Aqui nós estamos diante aqui de Dr. Souza e Dr. Giovanni Bezerra, Obrigado. que é um convidado do nosso Oralcast, e que hoje nós vamos falar sobre softwares em odontologia, né? Quem está acompanhando o nosso podcast, nós começamos falando o que é odontologia digital. Em seguida, nós falamos dos scanners, que são as imagens, a aquisição de imagens, né, dentro do fluxo digital. E agora nós vamos falar sobre softwares, né? E aí eu queria que vocês me explicassem, né? E aí fica aos dois aí, o que são os softwares, o que é que eles representam para o profissional que está no fluxo digital. Vai começar, Souza? Nosso convidado aí, vamos lá. Bom, os softwares são os programas que você tem para renderizar a questão do STL, que você possa fazer os seus projetos, né? Então você tem uma gama de softwares para fazer a parte de prótese, softwares para planejar cirurgias guiadas, cirurgias ortognáticas, né? E aí é uma gama, o comércio é muito amplo, né? Então hoje você tem desde softwares pagos a softwares gratuitos. E o dentista ele pode mexer nesses softwares gratuitos, onde facilita muito a vida clínica dele, né? Para planejamentos de casos protéticos, de questão de ensinamento de diagnóstico. E Bom, bacana o que você falou, porque quando você fala em software gratuito, logo vem à tona quem está nos escutando aí, né? Quem está nos ouvindo vai dizer, eu quero saber que softwares gratuitos são esses. Porque quando se fala em gratuito, tenho certeza que tem alguns dentistas Já quero nos logo escutando que já baixar, né? querem logo baixar pelo app esse software. Então, fala para aquele que está nos ouvindo aí, que softwares gratuitos são esses? dois softwares gratuitos hoje tem no mercado. É o Mesh Mixer e o Blender. O Mesh Mix é um software totalmente gratuito. Já um Blender, ele é um software que você precisa adquirir certos, digamos assim, certos acessórios que você desculpa, de novo. Sobre softwares gratuitos, né? Nós temos dois softwares no mercado, o Mesh Mix, né, e o Blender. Mas o mais usado é o Mesh Mix, onde você tem uma gama de coisas que você pode fazer no Mesh Mix. Por exemplo, ele não é tão intuitivo como os softwares pagos. Então você tem que ter um pouco mais de paciência para manipular. Mas todo o início de qualquer profissional, dentista ou protético que queira entrar no mundo digital, eu aconselho que comece no Mesh Mix. Porque a partir dali lhe abre o leque, a sua percepção no manejo dos softwares. Uma coisa muito interessante para quem está nos escutando é o seguinte, que o software ele não é uma ferramenta, né, que eu diria fácil. Você precisa de aprender, mas a partir do momento que você aprende uma ferramenta, um software qualquer, que você aprende os processos, né, que são processos, como você insere, importa um arquivo em STL, que é a imagem adquirida por meio do scanner, né? Ela tem um arquivo STL e a partir do momento que você importa, né, você vai ter inúmeras ferramentas para desenvolver o passo a passo. E o processo, sim, eles são muito parecidos, lógicos que Sim. diferentes para cada software. Mas o que o Giovanni está falando é uma coisa muito interessante, porque a partir do momento que você assimila como funciona, ele vai lhe dar condições de você aprender nos outros softwares de uma forma muito melhor, né? Porque você vai ter uma ideia, né, do que é o passo a passo daquilo e para que servem essas ferramentas, o que é que elas vão servir, né? Então, eu acho o Mesh Mix, ele não é tão intuitivo, na verdade. Ele Eu também não acho tem ele muito uma intuitivo, não, mas é muito bom. dificuldade, ele tem uma dificuldade, mas por ser um software que ele é gratuito, né, e também não foi melhorado, né, porque os próprios idealizadores não vão melhorar, segundo a informação que eu soube. Eles pararam, Atualizar, né? Não teve atualização, né? Que isso é ruim, por uma parte, né? A gente sabe que ele não. Mas ele vai servir para quê? Para que você tenha uma ideia, né? E possa ali fazer algo. Você pode, por exemplo, pegar um modelo, você pode fazer recorte, né? Você pode melhorar aquele modelo para você ir fazer uma impressão, né?
você vai servir para alguma coisa. Então, é um software que ele vai lhe ajudar de alguma forma. Talvez trabalhe de maior complexidade, por ele não ser tão intuitivo, né, ele dificulta. E aí você tem outros softwares que vão se destacar. Então, daí, o software gratuito, ele, por ele ser gratuito, ele é totalmente desprezível? Não. Né? Eu acho que ele pode lhe ajudar, inclusive no processo de aprendizagem. Né? Para você Para começar, você interessante. introduzir no mundo digital, né? Fazer com que você abra sua mente, porque o mundo digital ele abre a mente do profissional para que ele possa amanhã, né? Ter uma vontade, ou sentir uma vontade, né? De ir aprofundar o seu conhecimento. Por isso que eu sempre falo para aquele que está nos escutando, gente, o primeiro passo para que você entre no mundo digital é conhecimento. E o conhecimento se busca fazendo o quê? Buscando, Estudando. Sair da caixa, da zona de conforto. Sair da caixa, sair da zona de conforto. São palavras-chave que faz a grande diferença para aquele que está querendo realmente entrar no mundo digital. E aí ele vai ter um leque, né, de opções de softwares que eu gostaria que vocês pudessem aqui, cada um falar de um software específico. Né? Por exemplo, a gente sabe que na prótese, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com o Exocad. Exocad talvez seja um software mais... um dos softwares que eu diria, né, para a área de prótese principalmente, mais complexos, né? Nós temos também o Nemo, né, que é um software também bastante interessante, mas também que ele não tem ele não é tão intuitivo como eu já acho o Exocad. Exocad. Né? O Exocad, tanto ele serve para a área de reabilitação, quanto também nós temos o Exoplan, né, que serve para planejamento das cirurgias guiadas sobre implante, né? Nós temos aí o Blue Sky Plan, Blue Sky. né, que Souza domina bastante, fazendo os projetos, né, para fazer os guias cirúrgicos, para cirurgias guiadas, né? E nós temos também, além disso, né, outros softwares para planejamento, como o Smile Cloud, né? É um software fantástico, né? Para cirurgia ortognática, você tem o Dolphin, né? Que é outro software que você planeja ali a cirurgia, né? Então tem vários softwares, depende também do que você queira trabalhar, né? Por exemplo, você falou aí do Blue Sky, eu gosto muito do Blue Sky, é um software que eu digo assim, ele não é gratuito, mas para você baixar ele é gratuito, mas aí você ganha ali número X de exportações, né? 2 exportações. E depois você tem que fazer a aquisição. Mas, por exemplo, para começar, e aí como eu comecei, né, com o Blue Sky, ele não é pesado também para o computador. Então você não precisa ter um computador, por exemplo, aquele computador que você precise dar, por exemplo, uma repaginada dele, um upgrade para ser um computador de jogo, por exemplo. Não, ele suporta também alguns computadores. Então ele é maneiro dessa forma, né? E ele é intuitivo, como você falou. Então ele é gratuito, digamos assim, para você fazer a aquisição, é intuitivo, dá para você fazer planejamentos de implantodontia tranquilamente com ele, né? Você tem a precisão, inclusive tem vários artigos que eu estudei falando, comparando ele, né, o Blue Sky inclusive com o Exoplan, né, com outros softwares, que ele não fica aquém, né? Então ele dá para você trabalhar. Ele também consegue fazer a sobreposição, criar o que a gente chama de imagem composta, que você pega o STL e sobrepõe na imagem Daikon, né? Porque no Blue Sky ele lê tanto a parte do STL para você planejar, como ele lê o Daikon, né? Que é aquela imagem bruta da tomografia. Então o Blue Sky eu gosto bastante, tem uma experiência muito boa, ele é muito intuitivo. Você mexendo nele tem como você trabalhar tranquilamente, e aí para quem está iniciando, eu digo assim, se eu puder indicar, eu já indico de imediato. Eu indico nos cursos, indico na sala de aula para os meus alunos o Blue Sky. Então, você quer aprender, quer baixar, quer mexer na implantodontia, quer conhecer esse mundo digital, começa aqui pelo Blue Sky, que aí depois você pode ir para outros caminhos. Agora, Souza, eu acho muito importante para você falar para quem está nos ouvindo quais são as imagens necessárias para eu possa desenvolver um planejamento digital, por exemplo, no Blue Sky Plan. Né? Por exemplo, eu estou com um paciente injetado total, né? E eu quero desenvolver meu projeto no Blue Sky Plan. O que é que eu preciso de imagens incorporar para que eu possa desenvolver o meu guia cirúrgico? Pronto. Basicamente, a gente precisa de 2 imagens, né? A primeira, obviamente, da tomografia, que é o Daikon. Então, é aquela imagem bruta que o paciente vai lá fazer a tomografia, então já sai o Daikon.
E esse Daikon, ele é de qualquer tomógrafo. Você tem tanto o Multislice como o Cone Beam, ele vai gerar o Daikon, a imagem bruta. Então eu preciso disso aí. Então o Blue Sky, ele lê o Daikon. E depois eu preciso do STL, né? Que é o escaneamento do tecido mole. Então esse é STL. Então eu preciso incorporar esses dois. Incorporar tanto o Daikon como o STL. Então o Blue Sky, ele lê esses dois arquivos, que são os arquivos principais para que a gente crie o que a gente chama de composição composta, né? Por exemplo, na cirurgia ortognática a gente chama de crânio composto. Na cirurgia a gente chama de estrutura composta, que é o quê? Que é a associação do Daikon com o STL. E eu não preciso da prótese? E a partir daí eu começo a confeccionar o guia cirúrgico para implante. Se eu quero fazer já na parte da prótese, o Blue Sky também você consegue, já tem alguns bancos que você consegue fazer a prótese para você desenhar o seu guia cirúrgico em relação à prótese. Então, em termos de software que eu preciso, né, de imagens que eu preciso, basicamente eu precisaria do STL, que aí é o escaneamento do tecido mole, que pode ser da região que você vai implantar, e do Daikon. E no software específico, ele já atualizou também. Antes ele não era muito com a prótese, depois ele já atualizou para a prótese, depois foi para a orto, né? Tem a atualização dele da orto. E aí você consegue já, através do banco de dados dele, puxar essa questão da prótese e confeccionar o guia já do dente, por exemplo, já na prótese. E aí até para captura futura isso aí fica mais fácil. O Né? que eu estou querendo saber é o seguinte: no digitado total, né? Eu preciso de quê? O digitado total. Certo. Eu tenho uma prótese total. Eu preciso de demarcar essa prótese para que o meu tomógrafo, a minha tomografia, Isso. ela tem essas marcações para servir de Que referência. aí vai gerar o Daikon. Que vai gerar o Daikon. Mas assim, o que eu estou querendo saber é, eu preciso necessariamente de ter uma prótese em boca para gerar essa imagem Daikon, para eu fazer o planejamento digital? Você precisa ter, na realidade, aí o paciente Para eu vai fazer o planejamento para o guia cirúrgico? o paciente aí, na realidade, vai fazer duas tomografias, né? Ele vai fazer com as marcações da prótese, então ele vai fazer com a prótese em boca, né? E aí depois ele vai fazer só a prótese. E aí depois eu vou casar essas duas imagens, né? Da tomografia da prótese em si, com as marcações, e depois com a do paciente. Que aí no Blue Sky eu consigo juntar essas três sobreposições, né? Do STL e da Do arquivo tomografia, Daikon. tanto com o arquivo Daikon com o paciente que ele fez com a prótese e sem a prótese. Sem a Ele prótese. precisa dessas duas para fazer grandes reabilitações. Para eu fazer, por exemplo, um ou dois dentes, ou se o paciente já tiver dente, então eu não preciso fazer essas marcações na prótese dele. Por quê? Eu vou fazer um protocolo e o paciente tem dente. Ele tem, sei lá, três dentes. Então eu preciso fazer isso? Não, eu posso usar o dente como um suporte. Né? Então eu posso, depois que eu instalar os implantes naquela região, extrair os dentes e os implantes estão lá instalados, segue para a confecção da prótese. Então, para aquele que está aqui nos ouvindo tal, e que quer hoje mandar para um instituto de radiologia e receber um guia cirúrgico, né? Ele precisa de quê? Ele precisa enviar o paciente, né? Isso. E esse paciente ele tem que fazer um corte, né? Um corte tomográfico da prótese em boca, né? Sem a prótese em boca. Isso. E um corte só da prótese. Só da prótese. Né? Exatamente. E em cima dessas três imagens é feito então o planejamento. Hoje em dia, já com esse planejamento, né, alguns laboratórios conseguem trabalhar com esse fluxo digital. Então, se você disser assim, eu quero uma tomografia para fazer uma reabilitação total desse paciente. Então, o próprio laboratório, no caso o centro de imagem, ele já tem o protocolo, ele já sabe esse protocolo. Se, por exemplo, um laboratório que não tem esse conhecimento, né, então é interessante você solicitar dessa forma. Né, o que você quer, o tipo de tomografia que você quer. Laboratório, como tem alguns aqui na cidade, que eles já trabalham com fluxo digital, se você diz, eu quero a tomografia para a reabilitação de um desdentado, ele já tem esse protocolo. Eu quero deixar bem claro isso, porque quando eu comecei em implantodontia, né, nós sempre falávamos em quê? Planejamento reverso. Né? Sempre isso continua ocorrendo, a gente vai fazer o implante baseado onde vai ficar a nossa prótese. Então, o planejamento reverso é o quê? Eu tenho que pensar na prótese para poder fazer meus implantes. Então, isso é uma questão muito importante, assim como isso é fundamental para o nosso planejamento dessas cirurgias guiadas. Por quê? Se a gente não faz, certo, um corte tomográfico da peça e não obtém aonde estão os dentes hoje, eu não vou ter a precisão de saber aonde vai ficar os implantes
em cada situação dessa clínica, né? Para que eu possibilite ter implante saindo o que na oclusal dos dentes. Então, por meio desse conjunto de imagens, vai permitir que o profissional que está planejando, ele vai colocar o implante na posição A precisão, né? E a exatamente, previsibilidade. né, ideal, né? É. Tentando conciliar, lógico, junto com a parte óssea. Mas isso facilita muito. Eu sempre digo, quem trabalha comigo, quem faz implante, a gente sempre digo que a melhor posição do implante é aquela que a gente evita ter angulações, né? Angulações que eu digo é usamento pilar cônico angulado e tal. Se a gente puder deixar ele numa situação mais favorável, né? A gente consegue aí uma biomecânica melhor, né? E, consequentemente, né, resolver proteticamente de uma forma melhor. Então, esse planejamento também facilita, né? Por meio da cirurgia. Porque uma coisa é você colocar o implante a olho nu, né? Mão livre, né? Mão Que a gente livre, chama, como a faz gente mão chama. livre. Então, a partir do momento que você tem o guia cirúrgico com todos esses cuidados, eu só tenho a ter um resultado muito mais preciso, né? Muito E o mais benefício para o otimizado. paciente? E o benefício para o paciente. Então, você veja que é isso que eu quero ressaltar para aquele que está nos ouvindo. Você veja o quão importante é os softwares, né? E Isso. quanto eles trazem, né, de otimização E nos é o que nossos você disse é muito resultados. importante. Assim, a gente pensa, vamos instalar um implante, o implantodontista volta assim, eu vou botar o implante, o protesista que se vire, né, para botar a prótese, né? Tem muito isso ainda aí. Mas, por exemplo, eu costumo dizer que quem dita a posição do implante, né, é a prótese. A prótese. É a prótese que vai ditar onde eu vou botar meu implante. Porque se eu botar um implante e o protesista, por exemplo, não conseguir botar a prótese, o que é que adiantou aquele implante? E a facilidade desses softwares também da comunicação do implantodontista com o protesista. Facilita muito a questão do trabalho. Você pode adquirir imagens, você está no seu ambiente de trabalho ali e Alexandre está viajando. Você pegar aquele arquivo, mandar para Alexandre dar uma sugestão. Não, bota mais para trás esse implante. Que Porque é o vai. que acontece, né? Às vezes ele tá lá em São Paulo, aí eu tô planejando o paciente aqui, mando para ele já dá uma orientação, a gente já vai Isso também é um trabalhando. facilitador do software, né? Aquele trabalho, eu digo sempre o seguinte, que a odontologia, a gente ainda não pode atender o paciente de forma virtual, né? Mas o planejamento, né? Hoje nós podemos fazer de onde a gente estiver, né? Então, amanhã eu vou ter 2, 3 casos que eu vou precisar imprimir modelo, eu posso fazer meu projeto em casa, chega lá, eu aperto numa impressora, vou imprimir meu modelo, né, para o meu planejamento de um que eu vou fazer, né? E eu posso fazer tudo isso de forma digital. Eu posso planejar uma cirurgia guiada, amanhã eu só imprimir meu cirurgia, já está E meu guia cirúrgico está pronto, eu vou lá, só faço a impressão, mas eu já fiz isso em casa no outro horário, não precisa ser no horário Vou do dia a dia. aproveitar e tirar uma dúvida com o senhor. A questão hoje da implantodontia. A questão dos implantes zigomáticos. Ele já existe em guia para implante zigomático? Já existe, né, a cirurgia guiada da implantodontia. Porque o que acontece? Quando a gente fala no fluxo digital, muita gente acha o seguinte: não vai ter incisões, não vai ter cortes. Não é isso. O fluxo digital ele vai lhe dar mais precisão na sua cirurgia. Não, por exemplo, questão do implante zigomático. Eu vou ter mais precisão na posição do meu implante. Né? Então, mas eu vou precisar fazer uma incisão? Vou. Mas o guia vai me dar uma precisão maior da minha posição do implante, né? Na questão do implante zigomático. Mas eu vou precisar fazer uma incisão, menos que pequena, mas vou poder fazer. Né? E aí o guia vai me dar o quê? Um norte para que eu possa introduzir aquele implante com mais segurança. Na questão do implante zigomático. Né? Em outras reabilitações, por exemplo, se o paciente ele tem osso, ele tem espessura, e eu posso fazer ali a implantodontia, né? Fazer a instalação dos implantes sem grandes incisões, apenas com a perfuração, que aí muita gente chama de sem corte, né? Então eu posso fazer sem o corte, digamos assim, só na instalação do implante e muitas vezes sem sutura. Por quê? Porque o paciente ele tem uma condição óssea, né? Que favorece. Que favorece. E aí o software ele dá muito isso. Eu consigo medir milimetricamente, né? No caso, o Blue Sky Plan, ele trabalha com 2 casas decimais ali. Então, eu tenho depois da vírgula ainda mais 2 casas, ou seja, a precisão do Blue Sky é muito grande, né? Inclusive, nos estudos ele mostra que a precisão dele é muito equiparada com outros softwares que estão no mercado aí. Então, a precisão é fantástica. E a facilidade de você trabalhar com Blue Sky, principalmente para os colegas implantodontistas que não têm um conhecimento na cirurgia guiada,
ele acha que tem que adquirir o software. Já o Blue Sky, você aprende a mexer nele e você adquire créditos, né? Exatamente. Créditos, onde você vai usar, se não me engano, você compra 10 créditos, aí são 10 Isso. exportações. Isso facilita demais para o colega, porque a maioria dos softwares, como o Exocad, que é pago, que é muito caro, né? O Democash, que é pago, também não é muito barato. Facilita a vida do implantodontista, onde ele pode ter uma comunicação melhor com o seu paciente e pode oferecer um trabalho melhor. Isso. Então, assim, é muito importante nessa essa vantagem aí. Mas, por exemplo, existem algumas limitações do Blue Sky, que aí eu preciso, às vezes, conversar com outros softwares, por exemplo, como você falou, o Mesh Mix. Mix. Ele é um software que ele não é da odontologia específico, né? Ele foi criado na área de design gráfico, Design né? Assim, gráfico. então, eu preciso conversar, às vezes eu crio meu guia cirúrgico, aí preciso lapidar. Aí eu vou lá, Eles eu fazem acho que isso é uma exportação. acho que isso é uma limitação, né, dos softwares gratuitos, digamos assim. Eu vou lá, exporto o Mesh Mix, né? Então isso conta com uma exportação. Aí eu vou, faço a lapidação do meu guia cirúrgico. Aí depois eu vou devolver, às vezes, ao Blue Sky para saber se está adaptando direitinho com o que eu fiz. Muitas vezes eu, às vezes, preciso de um terceiro software, por exemplo, o 3D Builder, né? Que já vem no Windows. E aí, para o quê? Para, às vezes, fazer um nome, fazer uma lapidação melhor, fazer aquele acabamento, aquele diamante. Então, já faço outra exportação para o software, né? Eu acho que o mercado de software, a tendência vai ser como o Blue Sky, questão de crédito. Por, Quanto mais você mexe, vai quanto ganhando mais experiência, ganha você os vai cashback, né? comprando os créditos para você fazer exportações, né? Você já tem de prótese também, eu não sei o nome, mas já ouvi falar. Dizem que o Mesh Mix também já foi comprado pela empresa, ainda está desenvolvendo um software que ele fique mais intuitivo para os colegas, mas com certeza não vai ser gratuito, vai ser através de exportação. Daí você vê que o Blue Sky já está entrando já tem na parte de orto, já, de Isso, alinhador, já tem já. na parte de prótese De também, né? pronto, exatamente. Então, eu acho que é a tendência dos softwares, né? Eu acho que o Mesh Mix Ampliar, é né? ampliar, né? Hoje você tem uma gama de empresas. Como você trabalha com o sistema Cirone, o sistema Chesside, né? Escaneou, faz o desenho e fresa. Então, as empresas em si, elas vão todas desenvolver o software de acordo com sua necessidade. Você falou o Blue Sky. O Blue Sky ele só fazia guia cirúrgico, Só não é guia isso? cirúrgico, você só Já mexia com começou implante, com né? outras coisas, né? Na realidade, quando começou o Blue Sky, você nem conseguia desenhar o guia, você só fazia a instalação do implante em si. Depois aí você começou, ele liberou para você começar a desenhar guias. E aí hoje você faz muita Você coisa. vê o Exocad. O Exocad ele foi comprado pela Line, que é a do Aitero. O Exocad ele não tinha um módulo de orto. Hoje já tem. Já tem um módulo de orto, o Exocad. E a concorrência só aumenta. Eu não sei se o Exocad no futuro vai entrar também na mesma onda da exportação. Mas já é um. O Exocad, o professor Alexandre tem mais experiência, né, com o Exocad e Exoplan. E aí ele pode falar com mais propriedade nesse sentido. Qual, digamos assim, o que o Exoplan, o Exocad, ele consegue fazer? Eu sei que você mexe muito com a prótese, né, nesse software, e aí faz realmente, como é, tem um banco de dados da prótese que você vai mexendo ali, mas eu sei que ele também mexe com foto, você consegue agregar fotos, não é isso? A vantagem, né, o Nemocast também é muito bom, mas ele, como eu falei, ele não é intuitivo. Já tive, né, uma experiência com o Nemocast. Mas o que é que eu vejo no Exocad? Ele além de ser intuitivo, né, a gente tem aí como colocar dentro dele, né, uma gama imensa de formatos de dentes, né? Então você pode colocar aí, eu acho que no meu, por exemplo, eu tenho 400 formas de dentes diferentes. Então, dependendo do tipo, do formato, você consegue identificar aquele que lhe convém, né? Então, você pode incorporar o sorriso do paciente, você pode o rosto do paciente, né, para você poder promover, buscar a linha média. Por exemplo, você vai mostrar um projeto, né? Você vai escanear a arcada dentária, você coloca o smile dele, o sorriso dele, né? Sorriso leve, sorriso mais amplo, né? Você coloca isso, essas imagens elas são manipuladas e você consegue promover, você vê a linha média, então você consegue a linha do sorriso, você consegue tudo isso demarcar para você, desde o planejamento para uma prévia de como vai ficar o tratamento, até para o trabalho final. Então você consegue ali ter né,
uma continuidade, né, do planejamento à execução. Muitas vezes o paciente tem uma linha média, um pouco de desvio e tal, você não enxerga, né? E aí dentro do software você consegue visualizar tudo isso. Então eu acho que ele é um software bastante, está melhorando também, Você como consegue sempre. também montar como fosse um articulador, né? Você Fazer em consegue, articulação, né? A parte você digital. consegue articular, você consegue manipular o articulador, você consegue a inclinação condilar, você pode personalizar se for o caso. Lógico que geralmente se deixa no padrão, mas tudo isso você consegue em ângulo de Bennett, ou seja, você Se tem, fosse gratuito, era fantástico. você tem tudo, você está entendendo? Dentro desse software, você consegue lá ver onde estão as interferências, contatos prematuros, ou seja, você consegue fazer com que o seu trabalho ele fique de uma forma individualizada, personalizada e que você tenha menos ajuste em boca, né? Então, eu acho que isso é uma tendência, é uma realidade que cada vez mais vai sendo melhorado o software para que a gente possa cada vez mais ter resultados melhores. Por isso que eu acho que o software é a grande revolução dentro desse mundo digital. Porque se você for analisar, né, ele é a pedra fundamental para que tudo isso possa ocorrer. Você preste atenção, né? Eu tenho vários softwares, como a gente está falando. Quais são uma das limitações de alguns scanners que a gente falou no episódio passado? No hardware e no software. No rádio software. Mas o software sempre quando melhorou o software, melhorou Melhorou o o escaneamento. escaneamento. Então você veja como o software é uma base, né? Ele é uma pedra fundamental para que a gente tenha cada vez mais, né, resultados melhores. Você vê o que aconteceu com o Virtua, né? Ele era um scanner ruim e devido à atualização do software ficou Foi um scanner melhorado, melhorado. entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho com a Enterprise Sirona, com a Prime Scan, a gente tem lá software, né? A gente tem software 5.0, que é do próprio sistema, a gente tem o Inlab, que o Inlab já está no 2.2, né? Ou seja, a cada ano eles incorporam um melhoramento nesse software, permitindo que a gente tenha. Hoje o Inlab é um software que dá um resultado bacana. No entanto, ele não tem a quantidade de dentes que eu tenho hoje dentro de um Exocad. Mas esses também estão melhorando, né? Há uma tendência, aí o Exocad está fazendo algumas composições, né? E há uma tendência dela também ampliar cada vez mais, né? Esse seu processo de atuação, inclusive se incorporando a outras empresas, né? E fazendo, se eu não me engano, me falha a memória a quantidade, mas a quantidade de profissionais que hoje trabalham no Exocad mais de 2.000 pessoas no Você mundo. viu que o Exocad fechou uma parceria com o Smile Cloud? Isso. Então você veja, o Smile Cloud é fantástico. Eu acho que breve vai ter Né? evolução no Vai Exocad. ter uma. Breve vai ter o quê? Uma composição onde esse sistema. Smile Esse sistema vai estar incorporado. Então, vocês vejam que eles estão se tornando cada vez maiores, né? E aí dominando muito, né, esse mundo. E as outras também que estão aí buscando cada uma se antenar. E isso facilita muito, né, a vida. No entanto, a gente fica extremamente dependente de alguns softwares. Isso aqui não é ruim, que não é bom, desculpa. Por quê? Porque isso gera um alto custo, né? O que impacta muito na vida de nós profissionais, né? É o custo, É né? o custo em cima desse software, né? Isso gera um valor, né, muito grande para aquele profissional. Cada um que queira lá desenvolver um fluxo digital, um Zocad por meio de 50 mil reais, né? É muito caro, um software muito caro. Mas é o caminho, né, para quem está buscando aí aprender nesse mundo. Agora, Por sem isso dúvida, é fantástico, né? Também, assim, é um custo alto, mas, por exemplo, quando você pensa o paciente enxergar, né? O que até mesmo a gente nem enxergava no planejamento, por exemplo, numa oclusão, né? Onde é que vai ficar o implante, o paciente vê onde vai estar o implante, onde vai vir aquela prótese, você vai apresentar aquilo para ele no software, é fantástico, né? Tem esse custo realmente, né? Mas quando a gente pensa também pelo outro lado, né, assim, do paciente, ele consegue enxergar e a gente consegue até se comunicar melhor, né, que o software eu acho que é isso, né, é comunicação também, né? Ele também consegue dar uma previsibilidade do tratamento ao paciente, onde ele possa imaginar naquele desenho que ele vai ver na tela do computador, ou você transferir para uma TV maior,
ele vai ter uma noção de previsibilidade do tratamento que ele vai adquirir. Se não fosse o custo, né? Como o professor Alexandre falou. O grande fator, eu acho que a gente tem que dividir esse processo, né, do software, a importância dele, em 3 momentos, né? Ele é importante desde o planejamento, Sim. porque eu vou dar um exemplo de uma paciente, né, que chegou ontem, né, e eu solicitei exames, fizemos o escaneamento e ela foi dizer a queixa principal dela. A queixa principal dela, quando ela sorri, né, foi feito um trabalho nela, onde os dentes superiores estavam mais instruídos, né? E um implante estava intruído. Ou seja, então quando ela sorria, incomodava esse defeito de um lado em relação ao outro. A partir do momento que eu escaneio e que mostro, a gente tem como fazer isso, aumento de coroa, tal, é muito mais fácil que, ao invés de jogar isso no modelo, eu mostrar ela na boca. Então, numa TV, né, eu posso aqui mostrar todo o meu planejamento e perguntar a ela, é isso que você está querendo? A gente consegue dessa forma, e ela está vendo o que ocorreu. E aí ela dá o quê? O ok, dizendo que realmente a queixa principal dela e a expectativa dela era para atingir aquele resultado. Eu posso dar o start, jogar aquilo, fazer um modelo, dar o start, ter um modelo digitalizado, né? É impresso. E em cima desse modelo eu posso o quê? Delinear e conduzir o meu tratamento. Então você veja o quão importante, pelo simples fato de você conseguir de uma forma, eu diria, de conectar, né? De comunicar-se muito mais fácil com o meu cliente, eu consigo ali permitir a ela uma previsibilidade, como vocês bem falaram, e com uma certa assertividade, né? Por quê? Porque eu estou conduzindo ela de uma forma mais segura e ela está indo para um tratamento de uma forma mais segura. Então, é essa forma de se conectar, de se comunicar com o nosso cliente que eu acho que faz a grande diferença, né? Que é a grande diferença do que o fluxo digital proporciona e do que o software pode proporcionar. Então, por isso que eu digo, aquele que está entrando, você não precisa de nada. Hoje você pode aprender um software, amanhã você vai evoluindo, né? Mas você vai conseguindo fazer com esse software. Não precisa você ter uma fresadora, você não precisa ter nada, mas você pode fazer o quê? Iniciar por meio desse software o seu desenvolvimento do fluxo digital e mostrando ao seu paciente que você tem condições de fazer um tratamento daquela forma, né? E isso eu acho que eu não vejo isso só como marketing, eu vejo isso como um fator muito positivo para que a gente deixe o nosso paciente mais seguro. Seguro. Eu acho que isso é um fator muito importante. Né, por exemplo, da experiência com software, a partir que eu comecei a trabalhar com software, né, para fazer a implantodontia e tudo, com toda certeza, além da conversa com o paciente ser melhor, você mostrar ele, tem um banco de implantes lá, você mostrar ele o que é um implante, né, o que é uma prótese, mas eu vou falar pela parte do cirurgião em si, né? Então, a cirurgia também, você planejou tudo aquilo ali. E quando você vai executar, a cirurgia ela fica muito mais rápida também. E você sabe que ali você está inserindo no local que você planejou, né? Às vezes, quando a gente faz com mão livre, tem aquelas angulações e tudo, que é um fator, digamos assim, previsível, tá dentro da cirurgia, né? Mas a precisão para o cirurgião também do planejamento, o software, e aí quando a gente cria, por exemplo, o guia, é fantástica, é fantástica. Eu digo que mudou muito assim o meu dia a dia, minha rotina, né? De Facilitou cirurgia. a sua vida. Facilitou total o software. E aí eu não, o que eu conhecia no fluxo digital, a primeira coisa que eu conheci foi o software, né? Foi o software, a galera conversando e tal. E aí já foi o primeiro conhecido do fluxo digital foi o software, como o professor Alexandre falou. Então, às vezes você não tem nada, mas aí você já tendo o software, você já começa no fluxo digital. Só em você pensar digital, eu acho que você já está no fluxo digital, né? E aí, sem fazer grandes investimentos, mas eu estou pensando digital. Por exemplo, no episódio anterior, você falou que adquiriu o scanner, né? E aí já ajudou outros colegas, né? Você faz o trabalho lá terceirizado, né? Terceiriza o escaneamento, então você já ajuda outros colegas a entrar no fluxo digital, né? E como, por exemplo, às vezes você escaneou, aí o colega tem o software em casa, no seu computador lá, então quer dizer, você já tá aí, já andou muita coisa, por exemplo, já andou muita coisa. Tem colegas que não sabem nem como abrir o arquivo STL. Sabe nem como é que abre. Liga para mim, Giovanni, como é que eu faço? Eu quero visualizar, eu quero aprender. Aí eu dou os passos. Tem o Mesh Mixer e tem o 3D Builder, que você pode abrir e mexer. Aí
Às vezes eu tenho que fazer. Como é que chama aquela vídeo? Não é videoconferência. Chamada lá, né? Não é nem videochamada. Eu entrar. Cal. Entrar no computador da pessoa, ó, é Sim, assim, sim, sim. é esse caminho. Mas enfim. É um novo conhecimento, é uma nova odontologia que está tá se abrindo agora para os colegas. E, e assim, é uma grande oportunidade dela ter um novo conhecimento, uma facilidade que ela pode ter para os seus pacientes e para o seu dia a dia, como você falou. Poxa, eu comecei a me interessar pelo software e facilitou as minhas cirurgias. Né? Então o colega tem que entender que vai facilitar a vida dele. Certeza. No dia a dia. Facilitou bastante, exatamente. E o que é bacana é que a partir do momento que você entra nesse mundo, né, alguns termos eles passam a ser mais usuais, tá? Para aquele que está nos ouvindo e que não sabe o que danado é STL, né? Isso são arquivos, né? A partir do momento que você adquire imagens, elas têm uma forma de ser salvo em arquivos, né? E o arquivo em STL talvez seja o mais utilizado para todos esses softwares, né? Podemos ter arquivos em Daikon, que o arquivo em Daikon é aquele feito da tomografia, né? É uma forma de armazenamento, né, que vai entrar dentro do Blue Sky Plan, por exemplo, do Exoplan, né? Então é um arquivo que ele solicita. Esses arquivos para que a gente faça projetos, tal, geralmente nós temos, né, o arquivo em STL. Embora nós temos também outros arquivos, né? A própria Cirona, ela tem um arquivo específico. Você deve ter conhecer outros arquivos que Tem possam ser o, utilizados. o T-Shape tem o arquivo específico dela também. Isso. Tem a extensão dele, que eu não tô Lembrado o lembrando, nome? porque normalmente o que eu mais envio é o PLY e o STL. Object, nós temos também, É, né? O OBJ, o PLY e o STL. Embora o STL seja aquele que mais, né, Mais é utilizado, é o é que mais universal, é né? universal, né? Todos os sistemas hoje aceitam, né? E alguns que eram fechados, entre aspas, que só queriam trabalhar dentro do seu sistema como era o Cirona, hoje já aceita, né? A imagem E a questão da STL já é celeridade, salva e, né? consequentemente, Também. você pode enviar para qualquer software, né? Porque alguns sistemas eles eram fechados, então você só Isso. fazia o projeto dentro Do sistema. do sistema dele, né? E aí, a partir do momento que você consegue salvar em STL, você manda para Um o exemplo disso era Exocad, o para Dental o... Slice. Antigamente você tinha que pedir, né, IBPM para vir do Dental Slice, porque senão você não tinha. Né? É interessante que você falou dessa questão. Então tem colegas que não sabem nem abrir o STL. Aí Alexandre falou do Daikon aí, por exemplo, fui dar uma palestra esses dias, eu falando do Daikon e muitos colegas não sabiam o que era Daikon. Por quê? Porque às vezes você solicita tomografia, demora às vezes 7 dias, né? Dependendo da região que você esteja, 7 dias para essa tomografia chegar no seu consultório. E nessa palestra, falando também de fluxo digital, quando eu falei do Daikon, muitos colegas não sabiam o que era Daikon. Né? Então, eu posso pedir na mesma hora? Pode. Quando é que o Daikon é gerado? A partir do momento que o paciente fez a De tomografia, imediato. já sai o Daikon. E você pode mandar. E eu disse lá na palestra, antes, às vezes, do paciente de sair do laboratório de imagem, eu já estou com o Daikon dele no meu e-mail. Gente, e isso é muito importante. Aquele que está nos ouvindo, olha só como isso é interessante. Hoje, qual é a maior dificuldade de um profissional de mandar uma documentação e esperar 4, 5 dias para que essa documentação chegue no seu consultório? Isso é péssimo, né? Você deixa de estar faturando, você deixa de estar agilizando o seu trabalho para o paciente. Eu recebo, às vezes, pacientes que estão um pouco tempo aqui, que precisam de uma certa rapidez, e eu preciso de um atomo. Não tem como eu fazer sem um atomo, né? Fazer um implante sem um atomo. Então a gente manda ele aqui para fazer esse exame tomográfico. Eu não tô querendo nem que ele me dê laudo. Eu só quero a imagem DAICO. Porque com a imagem DAICO eu planejo e sei todas as necessidades do paciente. E a partir do momento que ele fez. Ele fez a tomo agora, eu já recebo imediato. Por quê? Já A bota no primeira software, imagem gerada planeja. é o DAICO. O DAICO ela é gerada de imediato. E E a esse, partir do momento que a gente tem esse DAICO, a gente joga no software, a gente já planeja tudo. Ou seja, a partir do momento que está feita a tomografia, no mesmo momento, em meia hora eu posso passar para o meu paciente o quê? O planejamento e fechar. E se ele quiser fazer a cirurgia de implante guiada, a gente faz no mesmo dia. E- Então veja quanta agilidade, né, nós proporcionamos por meio desse processo. Com softwares gratuitos, ele consegue visualizar as imagens, ele evita manipulação do raio-x, de ter que pegar e de
de juntar aquele bocado de documentação. Você tem aquele setor no seu Setor- consultório cheio de película de Eu acho que os imagem, né? ortodontistas hoje eles têm que partir para esse lado, porque acabar com a questão do papel, do gesso, partir para manipular a imagem do modelo no computador. Isso entendeu? aí, agora quem vai ter responsável pelo armazenamento vai ser as nuvens, As né? nuvens. Sim. Então, tudo vai Bota ser na nas nuvem, nuvens, tudo bota nas nuvens, né? Se Se tocar fogo no seu computador e tudo, mas está tudo na nuvem. Então, isso é uma o cara realidade, né? pode guardar em HD externo, se quiser É também. uma mudança, É uma né? mudança. E essa mudança de comportamento vai ser uma coisa, a partir de agora, uma constante. Constante. E você, antigamente, você pegava aquelas clínicas que tinham uma grande circulação de pacientes de ortodontia, era quarto desse só para guardar documentação e não dava. Que você tem que guardar, você tem que guardar aquela documentação por causa da questão legal. Imagine você reaproveitar essa sala para outra coisa e guardar tudo na nuvem. Com O certeza. colega tem que começar a pensar. Isso exige muito espaço físico também dentro de sua estrutura. E muitas vezes você não tem como ficar guardando por 5, né? Às vezes é obrigatório, pelo menos por 5 anos, né? 5 anos, Né? né? Você 5 que anos. é do 5 anos, conselho, era 20, né? agora veio pra Era 5 20, anos. por 5 anos você tem que guardar esse major. E você pode guardar na nuvem aí o resto da vida, se você quiser, né? Então isso facilita a vida, né? Eu acho que o software, ele tem evoluído bastante, né? E acredito que só tem cada dia mais a melhorar e facilitar a vida. Sim. Então, aquele que talvez entre daqui a um tempo vai ver ainda mais facilidade, né? Não é o começo, nada é simples, mas a partir do momento que ele começa a entender, né, o processo, tudo se torna mais fácil, Isso. né? E conversar com quem já tá, né? Então, por exemplo, quando você vai entrar hoje, obviamente você vai entrar hoje no fluxo digital, tem colegas que já entraram, digamos assim, ontem, então ele já tem um pouco mais de experiência. Então, conversar com o colega, né? Fazer cursos é importante. Hoje em dia a gente tem cursos aqui na cidade que a gente não precisa mais se deslocar para os grandes centros para aprender, né? Então, acho que isso é importante também, de estar trabalhando nesse meio, né? Então, o fato de eu chegar aqui, conversar com o Giovanni, conversar com o Alexandre em relação ao fluxo digital, tirar uma dúvida, isso não é demérito, né? Pelo contrário, a gente está discutindo aqui e cada um com a sua contribuição, da sua experiência, o colega chega, tira uma dúvida, ele vai acrescentar também na vida dele. Então, acho que é isso importante. A troca de experiência é muito válida. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens também do fluxo digital, né? Tá todo mundo aprendendo junto, vai discutindo, vai conversando, isso aí vai engrandecendo todo mundo. O bom do fluxo digital é que é uma educação continuada, né? Você nunca vai achar que você sabe de tudo, porque sempre ele está mudando. Então, se você acha que você domina um software hoje, daqui a pouco ele surge uma mudança do software. E aí você vai ter que se adaptar a essa mudança, Já tem um procurando melhorar. upgrade. Então, você nunca vai saber de nada. E daí é importante, por exemplo, hoje eu participo de uns 5 grupos de odontologia digital. Odontologia digital 1, 2, 3, a BOD, Liga Sareg, ou seja, são vários grupos, mas o que é legal nesses grupos? É que cada um bota lá uma dificuldade e tem alguém lá tirando a dificuldade dele, explicando como é o caminho, qual é o melhor caminho e tal. Então, é um grupo que se fortalece. Talvez seja o grupo mais se fortalece, é esse grupo de odontologia digital. Por quê? Porque todo mundo está ali jogando alguma dúvida e você termina aprendendo também a dúvida do outro, que às vezes pode ser a sua dúvida, né? E aí tem alguém lá tirando a dúvida, o problema é aqui, o problema é assado, o problema na máquina pode ser isso, o problema na fresadora pode ser isso, você altera aqui, altera isso. Então isso já é um grande conhecimento, porque alguns passaram por problemas que podem, Meu né? software tá travando, eu faço Meu o quê? software está Eu já travando, o que vou é e que eu faço? já. Né? Então, assim, eu acho que isso é enriquecedor, né? E a gente só tem a ganhar, e a odontologia também, assim como os nossos clientes, cada dia mais vão ganhar, né? Eu queria, desde já, agradecer aqui tanto a Souza quanto a Giovanni pelo esse compartilhamento aqui de informações. Eu acho que esse tema de software é um tema Vasto. vasto, né? Eu diria Mais de que dias aí conversando, Ah, podcast. eu diria que também é um crescimento contínuo, como todas as áreas que a gente vê. A gente já falou de várias áreas do fluxo digital e a gente vê que cada área ela tem evoluído, vai evoluir cada vez mais, né? Acho que cada dia vai ficar
tão célere, tão mais rápido e tão mais fácil que você dizer, poxa, eu quando comecei fazia dessa forma, olha como tá fácil hoje, né? Então isso é muito bacana, né? A tendência é que isso fique muito E as melhor. grandes, por exemplo, antigamente as pessoas que começaram com a questão só da. Os ortodontistas que começaram só com a fabricação do modelo, que iam para o Mesh Mix. Hoje as grandes empresas, como a Medit, hoje ela oferece um software dela gratuito para você já fazer o modelo aí. Você já não vale para o Mesh Mix. Você vai para o software da Medit. Ela já facilita a sua vida. Então, alguns serviços eu acredito que essas grandes empresas vão dar essa gratuidade para a gente. Né? Ótimo. E aí eu queria, como finalizando aqui, né, para que vocês fiquem ligados, né, no nosso próximo episódio, onde nós vamos falar aí, né, de impressoras 3D, né? Então, depois que você faz aquele seu projeto maravilhoso, e aí, imprime ou não o seu trabalho, né? E como imprime, quais são Qual as que eu impressoras, compro, né? qual é que eu compro, porque eu tenho certeza que aquele que está entrando, ele está querendo também entender como funciona, e nós estamos aqui para trocar essas ideias, para poder ajudar a cada um de vocês nesse processo aí do fluxo digital. Então, aguardem o próximo episódio com as impressoras 3D, tá? Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até a Até logo. próxima aí. Obrigado aí pela oportunidade.